Pode fazer. Tá, então estamos no nosso horário. Vamos então elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus. E a essa espiritualidade maior que nos assiste sempre, Senhor. Agradecemos, Senhor, por termos saído de um estudo maravilhoso, Senhor, e também para continuarmos aqui aprendendo. Te pedimos, Jesus, para encarnados e desencarnados, que todos possam receber as tuas bênçãos, Jesus, o teu auxílio, o teu amor e a tua luz. Abençoa, Jesus. E assim, gratos que estamos por tudo, pedimos a tua permissão para abrirmos agora para a palestra, Senhor. Abençoa e ilumina, Jesus. E que assim seja. Graças seja. Graças seja. Então, agora é a Rosane que vai fazer a palestra. Que Deus te abençoe. Obrigada, mamãe. Palestra não, né? Eu não sou palestrante, mas eu vou tentar passar tudo que eu estudei nesses últimos dias. Agradecendo e dando um bom dia a vocês. Cheguei dando boa tarde, né? Que estou acostumada de tarde. Então. Mas todo mundo entendeu. E um pouquinho do nervoso também, né? Mas o capítulo que a Débora me pediu para falar hoje é Bem-aventurados os misericordiosos. Aí diz assim, no comecinho aqui no item 1, perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão a misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Então, a misericórdia diz aqui para nós que é o perdão, né, das ofensas, que é o... Daí a gente fica pensando o que é misericórdia, né? Daí a gente vê que ainda está um pouquinho longe dessa misericórdia, né? Dessa misericórdia que Jesus veio ensinar para nós. Porque ele não é que ele achava certo o pecado, não, bem pelo contrário. Mas ele nos ensinava que a gente ainda é muito falível, né? Ainda é muito difícil ainda, muito orgulhoso, como a Débora falou, né? Muito orgulhoso, muito egoísta. Então a gente realmente ainda tem dificuldade de entender o nosso irmão. Que na realidade, o que mais que a gente precisa compreender é que se a gente perdoa aos outros, é o mesmo que a gente quer pra gente, né? A gente também erra, e muitas vezes muito mais do que o nosso irmão. Mas a gente tem aquele problema de apontar o dedo. E a gente não julga mais, a gente já condena direto, né? Então, assim, é isso que... E como é fato que a gente, quando é chamado para para falar aqui um pouquinho, e o capítulo a gente estuda mais, olha com um olhar mais atento, com mais atenção. E aí a gente vê e olha para dentro da gente, como é importante isso, muito mais para mim, que estou aqui falando, muito mais ainda. Por quê? Porque eu faço aquelas reflexões dentro daquele capítulo que eu estou estudando, né? Das dificuldades que eu ainda tenho. Então a gente tem muitas. Aí a gente entra um pouco numa melancolia, numa tristeza, porque daí a gente começa a pensar, poxa,
estou aqui há tanto e tanto tempo. E ainda olho para mim e vejo tudo isso que não poderia ainda estar dentro de mim. Mas a gente tem um pouquinho de cada virtude dessas. Então, o que vai fazer a diferença? É o que a gente vai alimentar, que é o que foi falado ali dentro há pouco, né? O que a gente vai alimentar dentro de nós? Se é essas coisas que já brotam em nós de coisas boas para a nossa vida, para nós mesmos e para o nosso próximo, ou se a gente vai deixar aqueles tigres e onças e tudo mais que a gente ainda tem dentro da gente, né? E aí diz para nós, né, que a misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam a alma sem elevação, nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada e que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria sustentabilidade e cheia de fel. A outra é calma e toda mansidão e caridade. Quer dizer, se a gente conseguir ter essa misericórdia e olhar para o nosso irmão com esse olhar de perdão, porque a gente sabe que também precisa dele para as nossas dificuldades, a gente vai ser mais brando, mais calmo. E aí, quando a gente olha para dentro da gente e vê que a gente ainda não é tão brando, eu pelo menos ainda não, né? Não é tão brando, não é tão calmo assim, que às vezes a gente até não explode, mas vem aquilo, né? Que nem nos desenhos do meu tempo, né? Hoje nem tem mais. Que o bonequinho lá ficava vermelho, assim, saía aquela... É mais ou menos isso, né, para exemplificar, assim, que é mais ou menos isso que acontece com a gente, se a gente olhar. Eles fazem os desenhos bem de acordo mesmo. Então, assim, a gente sente isso, só que a gente que está na doutrina, estudando, compreendendo já isso, né, muitas vezes ainda não praticando, a gente começa a tentar praticar. E aí a gente segura esse bichinho lá dentro de nós e respira fundo e consegue vencer. Claro, pensou, teve aquele sentimento, mas já é um começo, né? Já é um começo. Então, o difícil, o mais triste que a gente fica depois deprimido é quando a gente não consegue segurar esse bichinho lá dentro e aí a gente coloca para fora e depois, muitas vezes, na maioria das vezes a gente se arrepende, né? Porque... Mas aí já fez, já foi dito, né? Então a gente tem que sempre pensar antes. E tem uma historinha que manda a gente botar água, tomar água. A água da paz. E é isso. A gente toma aquela aguinha, segura ali na boca e aí a gente vai refletir. E quando a gente consegue fazer essa reflexão, depois a gente vê, poxa, mas aquela pessoa que me disse determinada coisa que me magoou, que me chateou, daqui a pouco ela nem estava pensando sobre isso, que ia magoar. Daqui a pouco nem é caso para perdão, né? Que a gente, se fizer a reflexão, vai ver que não é tudo isso, que não tem essa grande importância, que a pessoa também talvez não estivesse num dia bom. Então aqui é isso que esse capítulo está ensinando, que a misericórdia é o perdão, é o olhar com carinho para o nosso irmão e principalmente para nós, né? Porque o momento que a gente olha para dentro de nós e sabe que a gente tem dificuldade igual aos outros, a gente precisa desse perdão, a gente precisa falar com Deus. E como que a gente, aqui diz, como que a gente vai pedir perdão a Deus se a gente não perdoa os nossos irmãos? Então aqui diz, vai e reconcilia-se com o teu irmão antes de fazer uma prece. E que não adianta a gente ficar o dia inteiro fazendo prece e agradecendo. E preces longas e sabe, infinitas. Se a nossa atitude a gente não muda. Enquanto a gente não mudar as nossas atitudes,
a gente não... a melhor prece é as nossas atitudes, porque Jesus veio para isso, para nos ensinar, para nos dar o exemplo, com as atitudes dele, para a gente se espelhar naquilo que ele fez. Então, se a gente admira Jesus e quer seguir os preceitos do Cristo, a gente tem que fazer um esforço grande. Claro que perto dele a gente está muito longe ainda, mas a gente pode começar fazendo um pouquinho de cada vez, né? E aí também nos fala de reconciliar-vos com seu adversário, enquanto a gente está a caminho, né? Porque a gente que sabe e que é espírita, que tem consciência que a vida não é só esse corpo de carne, que o dia que a gente desencarnar, fica o nosso corpinho aqui, mas que o nosso espírito continua. Então, o mesmo com os nossos irmãos, né? Então, que a gente achava antigamente, quem não vem de berço espírita, né, que é o meu caso, que morreu, né? Então, só que não. Então, aquele irmão que teve alguma dificuldade com a gente, ou que a gente teve com ele, que a gente fez alguma coisa que não foi bacana, ele vai continuar carregando aquela raiva e aquele ódio, muitas vezes, que é muito pior que a raiva. E o que acontece? Ele está livre e nós não. Então ele vai ter a oportunidade de estar nos obsediando. E por quê? Deus aí vai dizer assim, mas e Deus permite? Deus permite se nós estamos naquele lugar que não perdoamos, não fizemos as nossas deveres de casa, como se diz, né? A gente não fez o trabalho que devia ser feito, a gente permite pelos nossos pensamentos negativos e como nós estávamos ouvindo lá dentro, né? Aquele olhar de sempre apontar o dedo pro meu irmão, achando que ele tá todo errado e eu é que tô a certa, e aí a gente abre as portas. E é neste momento que a gente, sim, vai ter mais uma força daquele que a gente prejudicou em outra época, ou nessa vida mesmo, ou em outras existências. Porque às vezes a gente, quando faz uma reflexão, a gente vê que muitas coisas que a gente vive hoje, que a gente fala, é do passado, é de outra vida, eu não lembro, e né, tudo bem, não é assim. Muitas vezes é aqui mesmo que a gente fez. E a gente, com a vida que segue, é como o nosso irmão também. Muitas vezes diz uma coisa, a vida segue, ele nem tá, né, achando que aquilo foi grande coisa para mim, mas eu fiquei lá no passado alimentando aquilo. Então que a gente viva o presente, que é o que importa, que é o presente, né? Quando a gente pensa que é o dia mais importante da nossa vida. Então que a gente faça hoje melhor. Hoje eu tô dando o meu melhor, que eu sei. Então, que eu consigo, mas amanhã a gente vai estar melhor, né? E deixar aquelas coisas que ficaram no passado. Porque quando a gente lembra de coisas boas, a gente fica feliz, né? Dá uma felicidade, uma alegria. Tu lembra de alguma festa que tu foi, de um aniversário, ou de umas férias, e aquilo te alegra o coração. E quando a gente lembra de um irmão que fez o mal, ou que a gente brigou, ou discutiu uma situação que aconteceu, ou que foi traído, ou que foi enganado, aquilo dá um sentimento ruim. Então a gente já saiu de lá. Esses dias eu li uma frase assim, não volte para o lugar que Deus te tirou. E é bem isso. Quando a gente relembra as dificuldades que passamos e as coisas que a gente achou que não foram boas para nós, a gente fica com raiva e muitas vezes até com ódio. E pensando, por que eu não disse isso? Por que eu não fiz aquilo? Alimentando uma coisa de 1000 anos atrás, exagerando um pouquinho, né? Mas lá atrás. Então vamos pensar em coisas boas, alimentar essas coisas que aconteceram com nós, porque a vida segue e as coisas ruins nos ensinam, como acabamos de falar ali também, eu vi, né?
que as coisas ruins nos ensinam muitas vezes mais, aquelas dificuldades que passamos, aquelas pessoas que passaram na nossa vida, que não foram muito bacanas, elas nos ensinam às vezes mais do que a situação boa e feliz que a gente vive, né? Porque daí a gente acorda para muitas coisas. Eu comigo já fazendo essa reflexão, eu vejo isso. Muita coisa que eu era mais bobinha, vamos dizer assim, né? Que a gente não tem aquele entendimento, a gente vai abrindo a nossa consciência no momento que a gente passa por determinadas coisas. E isso, o que acontece? Então a gente segue. E aí deixa o nosso irmão, se ele ainda alimenta aquilo, é problema dele, não é nosso, né? A nossa parte é seguir em frente. Então tudo isso que a misericórdia vem nos dizer, que a gente tem esse olhar para não ter... Porque daí, aquele irmão que desencarnou, que estava em dificuldade com a gente, que a gente brigou, que teve essa raiva, esse ódio, ele mesmo que ele queira fazer o mal pra gente, que ele queira nos influenciar, ele não vai conseguir, porque Deus não permite, porque a gente vai estar blindado, vai estar em paz com o nosso coração, seguindo a nossa vida e dando o nosso melhor. E aí tem aqui essa passagem também que diz assim: não julgueis para não serdes julgados, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Que é a história da moça adúltera, né? Que daí, então diz assim: os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. E pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Querendo colocar Jesus numa situação difícil, né? Porque eles faziam isso o tempo inteiro, né? E aí Jesus diz: dizem isto para atentarem... aí essa parte eu já falei. Aí ele diz: aquele que dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quando o interrogavam, esse ouvindo falar, naquele modo retiraram um após o outro. E principalmente os mais velhos, né? Foram se retirando. E aí Jesus disse... aí a mulher pergunta: onde estão Jesus pergunta: onde estão os que te acusaram? E ela responde: não, Senhor. Opa, me perdi. Ninguém te condenou? E ele responde: não, Senhor. Disse-lhe Jesus: também eu não te condenarei. Vai-te e futuro não tornes a pecar. Então, para a gente não tornar a pecar, né? Não tornar no erro. Acho pecar assim meio pesado. Não gosto muito. Não simpatizo com essa palavra. Mas eu penso assim no não errar mais, né? Então que a gente possa ter esse olhar. E eu não sei se tem tempo de eu contar uma historinha. Que eu posso. É a historinha, vamos ver se eu lembro sem ter que ler, que é mais interessante, né? Um rapaz, ele foi demitido, né? Ele foi demitido e aí ele, muito indignado, escreveu um bilhete pro... Eu já devo até ter contado isso, mas eu acho que se encaixa muito na misericórdia, né? E aí ele escreve aquele bilhete super desaforado pro ex-chefe. E o ex-chefe lê e fica indignado, que dá uma raiva nele de ler aquele bilhete. Aí ele pega, aí chega em casa, encontra o sapato dele, que não estava lustrado, e reclama com a esposa, xinga a esposa, descarrega toda a raiva na esposa. Aí a esposa vai e descarrega a raiva dela na secretária lá que ajudava ela, porque não lustrou o sapato. A secretária, indignada, que não tinha ninguém para descarregar a raiva, sai andando, encontra um cachorro tirando um cochilo, pobre cachorrinho, fiquei com dó. E aí dá um chute no cachorro. O cachorro sai correndo, desesperado, e morde a primeira pessoa que passa.
A vizinha, no caso, né, do lugar lá, vai na farmácia com aquela mordida, indignada, chega lá, descarrega a raiva no balconista, no moço que atende. O moço vai para casa e chega em casa. E aí chega e diz para a mãe dele: eu não aguento mais trabalhar nessa farmácia. É um horror isso. É tudo isso por tua culpa. Eu tenho que trabalhar lá nesse lugar horroroso, ouvindo desaforo o dia todo. Aí a mãe vem, abraça ele e diz: filho, tu tá certo. Realmente é difícil. E acaricia a cabeça dele. E aconchega ele e concorda com ele. Porque às vezes a gente só precisa que alguém concorde, né? Eu, pelo menos. E aí, o que aconteceu? Aquela raiva se dissipou. Aquela raiva, aquela energia negativa que foi passando de um para o outro. Com a misericórdia, isso é um exemplo de misericórdia da pessoa, porque tu ouviu um monte de coisa e não dizer nada. Qual de nós, né, vai ter esse olhar de misericórdia para com o outro, né? Que fica isso para nossa reflexão. Eu achei muito linda essa historinha, é curtinha, mas é interessante, né? Porque que a gente leve isso e consiga fazer isso com os nossos amados que estão sempre à nossa volta. Né, dona? Ainda bem que ela disse que ela Não é palestrante. Não sou Está mesmo. pronta, essa guria está pronta. Maravilhosa. Então, o que ela disse, né? Que nós temos que começar com as Vocês vão me fazer pequeninas chorar. coisas, né? O que nós falamos lá dentro, tudo se repetiu aqui, né? É verdade. E se a gente não começar com as coisas pequenas, nem a natureza dá salto. Como é que nós vamos dar, não é mesmo? É verdade. Né? Então, eu vou fazer a prece, então, passe espiritual, né? Vou Tá bom. ficar abraçado na Rosane aqui. Que bom. Então, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, e esses amigos amoráveis, Senhor, nosso muito obrigada, Senhor, que possamos, Senhor, ver o Teu horizonte, como às vezes, Senhor, a nossa palavra vai longe, Senhor, e alcança muitas pessoas que ouvem o que nós falamos, Senhor. Abençoa, Jesus, encarnados e desencarnados, que todos possam sair daqui melhores do que quando chegaram, que a Tua luz, Mestre amado, possa envolver a todos, ajudar, aliviar e auxiliar e abrandar com a Tua luz, Jesus. Obrigado, Mestre amado, por esta casa, Senhor. Abençoa esta casa e a cada um de nós, para que possamos, Senhor, trabalharmos abraçados, auxiliando e ajudando a todos, Senhor, com a Tua luz, com o Teu amor. Obrigada, Jesus. E assim nós pedimos permissão para encerrarmos este trabalho. Em nome de Deus e de Jesus. Que assim seja.